Na aula de hoje você vai aprender como saber quanto você vai ter que investir em campanhas de anúncios no Google Ads, com base nos termos de pesquisa que você já determinou. Mas antes de eu dar continuidade aqui na aula, eu quero começar esse vídeo dando um complemento, uma informação complementar que faltou no outro vídeo, que é mais uma fonte de pesquisa para que você encontre palavras interessantes para o seu negócio, para o seu anúncio patrocinado. Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre algumas formas de você pesquisar. Então eu dei o documento de persona como exemplo, eu dei o próprio buscador do Google, eu dei o seu conhecimento empírico e também falei de você olhar tanto as redes sociais, como também os anúncios dos seus concorrentes, como também o próprio site deles. Então dali você pode ter várias ideias de palavras-chave que você pode utilizar dentro de seus anúncios patrocinados. Mas o planejador de palavra-chave eu acabei deixando passar e é uma fonte de informação riquíssima. Então, como é que a gente utiliza o planejador de palavra-chave para que a gente possa ter ideias complementares de termos? Você vai entrar na sua conta do Google Ads, e se você ainda não tem uma conta, é importante que você tenha uma conta no Google Ads. Eu vou deixar aqui acima no card também um vídeo onde eu ensino como é que você cria uma conta do zero no Google Ads. Mas partindo do princípio que você já tem uma conta no Google Ads, então o que você vai fazer? Você vai entrar aqui na sua conta, vai clicar aqui em ferramentas, planejador de palavra-chave. No meu exemplo aqui, eu vou ter que usar uma conta qualquer, e aí na sequência, você vai clicar aqui em descobrir novas palavras-chave. Vai clicar aqui, você vai digitar o termo que você deseja pesquisar, vai clicar em ver resultado, e logo na primeira informação que ele nos apresenta, ele já nos traz aqui qual é a palavra-chave que nós fornecemos para que ele trouxesse os resultados. Só que na sequência ele já traz aqui, olha, ideias de palavra-chave. Então você já pode também olhar aqui os termos apresentados e daqui você ter ideias também de formas de pesquisa. E aí você pode utilizar ou não com base na sua estratégia dos termos que você deseja utilizar. Entendido isso, está aqui mais uma forma de você pesquisar os seus termos de pesquisa. Então eu encerro sobre a aula anterior. E agora sim, vamos para a aula de hoje. Então, dando continuidade na aula de hoje, eu vou explicar para você, só para reforçar, como é que você, com base nos termos que você vai utilizar na sua campanha de anúncio, quanto você poderá investir dentro das suas campanhas. E aí você vai, com base no seu entendimento, verificar, olha, eu posso ou não investir esse valor nos meus anúncios. Para isso, nós vamos utilizar o planejador de palavra-chave e também uma planilha no Excel. E essa planilha eu vou deixar para que você possa fazer o download dela aqui gratuitamente, para entregar mais valor ainda para você aqui, os conteúdos que eu tenho feitos com muito carinho. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa, gente, de novo, na aula anterior você aprendeu como fazer pesquisas de termos ou palavras-chave relacionados ao seu negócio. Agora eu quero que você pegue todos aqueles termos que você pesquisou e você crie uma relação dela. E para isso tem essa planilhinha com 3 abas. Na primeira aba, que eu dei o nome de pesquisa de palavras, você vai simplesmente colocar todos os termos aqui. E aqui não importa se os termos eles têm ou não a intenção de busca ou a intenção de compra. Claro que se você trouxer os termos para cá, essa relação dos termos, já considerando que elas têm um alto índice de pesquisas com base na intenção de compra, você já vai facilitar muito a sua vida. Mas, do contrário, você pode relacionar todas aqui. E outra informação, não tem um limite de quantas palavras ou de quantos termos você trará para cá. Apenas vá relacionando. Feito isso, aí sim você vai ter que trazer todos ou alguns termos para a segunda aba, que é a aba chamada palavras-chave positivas, que é basicamente os termos que você poderá utilizar dentro das suas campanhas de anúncio. Mas calma que vai ter mais informação para que você possa olhar para isso e falar assim, tá, eu consigo anunciar com todos os termos, ou não, eu não consigo usar todos os termos para os anúncios porque eu não tenho verba para isso, ou eu tenho verba para isso. A gente vai chegar lá. Mas uma vez que você tem aqui já selecionado os seus termos, as suas palavras-chave,
O próximo passo é agora sim você usar o planejador de palavra-chave. E aí você vai começar a entender por que eu tenho aqui outras colunas com essas informações. Eu vou passar direitinho aqui para você, com calma, para que você tenha um entendimento muito claro sobre isso. Então vamos trabalhar aqui com alguns termos de pesquisa, para exemplo. Eu vou pegar um termo com baixo volume de pesquisa e também vou pegar um termo que eu já fiz uma pesquisa anterior para essa aula com um alto volume de pesquisa. Então, carga fechada e cotação de frete. E vamos para o planejador de palavra-chave. Então, eu estou aqui novamente dentro de uma conta do Google Ads. Então, como é que eu farei essa pesquisa? Primeira coisa, vou clicar aqui em ferramentas, vou em planejador de palavra-chave, vou clicar em descobrir novas palavras-chave e vou clicar. Então, vou digitar aqui o primeiro termo, carga fechada, eu posso dar um tab e vou digitar o segundo termo aqui, cotação de frete. E vou dar mais um tab. Só que, além de você informar os termos, e aqui você pode colocar vários termos de pesquisa, você também já vai selecionar a localização. E o que é a localização? Você precisa fazer a pesquisa da quantidade dos termos de pesquisa mensais com base na localização de interesse, onde você quer que o seu anúncio apareça. E por que isso é importante? Porque você tem que pensar, você anuncia para todo o Brasil, ou você anuncia e presta serviços, ou vende produtos físicos ou digitais apenas para determinadas localidades. Você tem que ter isso em mente, porque você vai fazer a pesquisa dos volumes de pesquisas mensais com base na localização. Então, se você pesquisar por Brasil, como está aqui, o seu volume de pesquisas com base naquele termo vai ser 1. Se você restringe, vai ser apresentado um outro volume de pesquisas mensais. Então, para que a gente possa dar continuidade, eu vou colocar aqui algumas localidades. Então, eu coloquei algumas localidades. Então, ainda permanece aqui Brasil país, mas perceba que eu tenho Campinas, Guarulhos, Serra e São Paulo. Coloquei 4 cidades, então eu vou excluir Brasil. São essas as localidades do meu interesse. Então agora eu vou clicar em salvar e vou clicar aqui em ver resultados. E ele vai me trazer algumas informações, alguns resultados. Então agora, qual é o meu próximo passo? Qual é a minha próxima tarefa? Então eu vou olhar os termos que eu selecionei e vou olhar o volume de pesquisas mensais, vou olhar a concorrência e vou olhar também os menores valores para lances na página superior da página e os maiores valores também para lance na parte superior da página. Então, essas informações que eu vou lançar lá na planilha. Então, você vai fazer isso com seus termos de pesquisa e vai lançar tudo isso naquela planilha que eu vou disponibilizar. Agora, olhando aqui para a planilha, eu já me antecipei, já peguei alguns termos e também já lancei a média de pesquisa mensal, a concorrência, os valores menores e também os valores maiores. Então já tenho aqui algumas informações para que eu tenha como parâmetro. Agora imagina o seguinte cenário. Sabendo que eu tenho tudo isso aqui de pesquisa mensal, eu vou tentar uma média de preço aqui para que os meus cliques custem isso. E o que isso significa? Eu poderia, caso eu trabalhe com lances, colocar um lance para tentar brigar no leilão do Google por menores valores, onde eu diminuo a chance de aparecer com os meus anúncios, principalmente se alguém estiver brigando com os lances maiores, com maiores valores em lance. Então a chance de alguém estar anunciando pelo mesmo termo que eu escolhi e estar disposto a pagar até R$10,45 por este termo, enquanto eu estou anunciando com um menor valor, claro, ele vai ganhar o leilão, certo? A minha chance de aparecer, ela é menor. Então, o que eu faço? Eu quero ter uma média desses valores. Então, eu somo o valor maior com o valor menor e divido por 2. Está aqui a regrinha, a equação. E por que eu tiro uma média? Porque eu vou tentar brigar no leilão do Google por esses valores aqui, certo? Onde eu possa aparecer o máximo de vezes possível
pagando uma média e não um valor maior, tampouco um valor menor. Isso significa o quê? Que eu posso ganhar de quem estiver anunciando com o menor valor, mas eu posso ainda perder para quem estiver anunciando com maior valor. Mas lembrando que não é só o quanto eu estou disposto a pagar ou o quanto eu tenho de anúncio que determina se o meu anúncio ele vai aparecer em primeiro ou não. Tem uma série de outros fatores que eu também vou falar isso em outras aulas aqui dentro do meu canal. Mas fica com essa ideia e então você vai trabalhar com essa ideia de um valor médio que você quer pagar. Entendido isso, o que você também tem que ter como compreensão? Partindo do princípio que eu pagaria isso como valor médio para cada um dos termos que eu escolhi, já sabendo qual é o volume de pesquisa mensal, então, se eu quiser anunciar para todos esses termos e tentar e brigar para que eu tenha todo esse volume de pesquisa mensal, eu teria que investir esse montante de R$ 3.668 para eu brigar por esse volume de pesquisas aqui. Só que eu quero reforçar o que eu já disse agora há pouco, talvez você não tenha prestado atenção. O Google ele trabalha com leilão. Então você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você sempre vai estar brigando com pessoas que são seus concorrentes, que também estão dispostos a anunciar para esses mesmos termos de pesquisa. O que significa que você não vai conseguir o volume de pesquisa que é apresentado aqui. Mesmo que você falasse assim, não, beleza, eu vou colocar os R$ 3.668 e eu vou conseguir aqui todo esse volume aqui de cliques. Você não vai, porque é um leilão. Legal, entendido isso? Então o que você faz? Você vai ter que determinar uma estimativa de cliques. E essa estimativa de cliques é com base no volume de pesquisas mensais e com base no seu entendimento de mercado. Então, se você nunca fez anúncio no Google, talvez essa informação aqui da estimativa de cliques você não tenha. Mas quando você começa a fazer a sua primeira campanha de anúncio, uns 15 dias depois, você vai começar a entender, olhando para a sua campanha, que, olha, se eu sei que o volume de pesquisa para esses termos que eu determinei, que eu escolhi, é este, mas eu estou conseguindo isso, qual é o percentual disso? Então você chega aqui numa estimativa de cliques. E aí você começa a entender o seu mercado ainda mais. Com base na minha experiência, o segmento de transporte rodoviário de cargas, ele trabalha entre 10% e 20%. Então, se eu considerar 20% aqui, desse volume de pesquisas, aqui, eu vou ter esses resultados aqui. Então, eu vou brigar para que eu tenha 20% dos cliques do montante das pesquisas mensais. Eu posso conseguir mais ou posso conseguir menos. É por isso que é importante que as campanhas de anúncio no Google, assim como todas as campanhas de anúncio em qualquer plataforma, elas não são ativadas e depois abandonadas. Elas devem ser analisadas constantemente. Eu, particularmente, analiso campanha todo dia, tá? Então, esses números aqui é muito com base no meu conhecimento daquele segmento de mercado. Se eu for falar de outro segmento, esse número aqui ele vai variar. Ele pode ser 5%, pode ser 8%, 15%, tá? Então, eu estou falando a título de exemplo nessa aula sobre o segmento de transporte rodoviário de cargas. Então, eu vou brigar por esses cliques aqui. Lembrando que esses cliques aqui não são clientes fechando negócios. São clientes que podem estar clicando no anúncio, sendo direcionados para uma página, e aí eles vão tomar a decisão. Se eles entram em contato e depois aí cabe ao comercial fechar com aqueles clientes. Certo? Então, são os considerados cliques aqui. E aí, aqui eu tenho uma estimativa de quanto eu teria que pagar, de quanto estimativa de investimento eu tenho que fazer. Então, considerando que eu vou brigar para ter uma estimativa de 20% dos cliques, então eu vou, se eu considerar todos os termos aqui, que eu determinei nesse exemplo, eu pagaria R$ 733,72. Esse valor pode variar para mais, pode variar para menos. Entendido isso, eu deixei uma regrinha aqui básica para você. Essa regrinha ela diz o seguinte: você vai tentar brigar por 10 cliques diários no seu anúncio. Essa é uma regra.
E para isso você vai ter que trabalhar de 1 a 3 palavras-chave. Essas palavras, elas precisam ser ou da mesma solução e interesse. O que isso significa? Se eu trabalho no segmento de transporte rodoviário de cargas e eu quero atrair público para isso, então eu tenho que trabalhar com termos do mesmo interesse. Então, por exemplo, uma pessoa que está interessada em carga fechada, ela está interessada em cotação de frete, então tem que fazer relação. Eu não posso colocar termos aqui totalmente distintos, porque não faria o menor sentido. Então, por isso, da mesma solução ou do mesmo interesse. Só que aí você vai olhar, no caso aqui, para a sua planilha e vai observar que, peraí, eu não tenho R$ 733 para anunciar para todas essas palavras-chave aqui. O que você faz? Então, você pode usar uma palavra-chave. Só que você vai escolher qual é a palavra-chave. E qual é o critério para determinar qual é a menor palavra-chave? O volume de pesquisas mensais, a concorrência e, claro, a sua média de preço a ser paga. Então, se eu tenho dinheiro para investir somente numa palavra, com 320 pesquisas mensais, onde a concorrência é alta, a minha média de preço a ser pago por clique é 6,18, e eu estou disposto a brigar por isso, então eu sei que eu vou investir R$ 395,20. Então você vai determinar, com base nisso, quanto você está disposto a pagar. Mas, pelo menos, 10 cliques por dia. Independente se você vai usar uma palavra ou 3 palavras-chave dentro da sua campanha de anúncio. Entendido isso, se você quiser conseguir 20 cliques por dia, então você pode utilizar também de 1 a 3 termos de pesquisa, só que usando essa regrinha aqui, ó, mesma solução e interesse, ou pelo menos 2 interesses. Se você entendeu isso, você já começa a olhar a questão dos anúncios patrocinados no Google Ads de uma forma diferente e já estimando quanto você pode ou não investir dinheiro considerando os termos que você escolher. Só que, mais importante do que você entender e determinar tudo isso que eu expliquei até então, é também negativar os termos de pesquisa. Tá, Tom, mas o que isso significa? Significa que existem termos que também são, que podem fazer o seu anúncio ser disparado e que podem fazer você gastar dinheiro e não ter resultado, ou ainda diminuir ainda mais os seus resultados. Quando você está subindo uma campanha de anúncio, existe um momento lá que você vai configurar a sua campanha, que é o chamado apertar de botões. E você vai determinar em um determinado momento que você vai colocar lá os seus termos de pesquisa, as palavras que você escolheu. Só que você também tem que negativar e tem uma área lá que você negativa, os termos que não fazem sentido para o seu negócio. E isso é importante, porque eles fazem você economizar dinheiro. E fazem o seu anúncio não aparecer para as pessoas erradas. Então, eu dei aqui alguns exemplos de termos. Por exemplo, manter os nomes dos seus concorrentes. Para quem vai lá e pesquisa no Google pelo nome do concorrente. É interessante para você? Se não é, negativa. Termos como grátis, gratuito, emprego, oportunidade de emprego, também não são uma boa para quem, no caso, está querendo atrair clientes e fechar negócios. Por quê? A não ser que você faça um anúncio para que seja atração de funcionários, que você esteja divulgando vagas de emprego. Aí tudo bem. Aí faria sentido você anunciar emprego e oportunidade de emprego, por exemplo. Mas se não é o seu caso, você negativa. Grátis, gratuito é a mesma coisa. Você fornece alguma coisa gratuita? Se não, então não faz sentido. Agora, se você vende curso online, por exemplo, e dentro da sua estratégia de divulgação, você oferece algum curso gratuito, aí talvez faça sentido você manter o curso gratuito e não negativá-lo. Termos como o que é, como, qual, por experiência própria, são termos muito ruins. São termos das quais as pessoas não estão com intenção de compra. Elas estão ali pesquisando, analisando, estudando, comparando, alguma coisa assim. Então é importante que você negative esses termos aqui também. Entendido isso, então eu finalizo a aula de hoje, que é uma aula também complementar das outras anteriores. E de novo aqui para reforçar, se você não assistiu nenhuma das aulas anteriores, por favor, considere assisti-las porque é muito importante. Uma aula vem complementando a outra, até você chegar aqui. E tudo isso é importante antes de você ir para o Google Ads e começar a fazer suas campanhas de anúncio, certo? E se você chegou aqui também e não é inscrito, considere se inscrever.
Aqui eu forneço conteúdo sobre marketing, sobre estratégias para negócios, que eu acredito que vai te ajudar muito na sua jornada empreendedora, se este for o seu interesse. Então, considera deixar aqui a sua inscrição, deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo para que o algoritmo no YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Isso também acaba nos ajudando muito e nos incentiva a continuar gravando conteúdos assim como esse. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai respondendo conforme for possível. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.